Então, o nosso irmão Douglas e Kellen, já está quanto tempo com a gente? Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Eu acho que faz quase um ano, né, pastor? Um ano já? É. Um ano. É? Já está um ano com a gente. Então, eles vão estar falando o que Deus tem feito nesse um ano na vida deles. Porque a gente sabe que quando a pessoa testemunha, ela fortalece o coração de muitos que às vezes se encontram na mesma situação. Então, eu vou ouvir o Douglas. Douglas, fica bem à vontade, tá bom? Depois nós vamos ouvir a Kelly também. Eu vou te perguntando ou depois. Então, conta o teu testemunho, como que você chegou? Olha. Bom, muita gente aqui que está aqui dentro da igreja me conhece, né? Eu cheguei aqui na igreja praticamente sem vontade de viver, né? A gente teve uma perda na nossa família que foi uma perda muito difícil de superar. E eu não estava mais tendo saída para conseguir seguir em frente à minha vida, né? Tanto na minha vida pessoal, quanto no meu casamento, no meu trabalho. Eu não conseguia mais, eu não... Desanimou? Desanimei. A minha vontade era de morrer. Eu não tinha mais perspectiva. Eu passei dias muito difíceis. Estava bem difícil. Muito, muito. Eu nunca passei por uma situação que nem eu passei a perda da minha irmã. Então, cheguei aqui destroçado, no fundo do poço. Aí com a perda você veio se abater muito, então? Demais, demais. Destruiu meu pensamento, minha vontade de viver. No trabalho, fiquei 3 meses sem trabalhar. Eu levantava de manhã cedo, sentava no sofá, sempre preparava minha roupa para ir trabalhar na Zelar, na minha empresa, do Jean, meu sócio. Toda noite eu deixava minha roupa preparada, né? Em cima do sofá, meus vestimentos. De manhã cedo eu botava minha roupa e amarrava meus calçados. Parecia que eu via a minha irmã falecida, ali naquele momento. Então, você tinha morrido junto, praticamente. Exatamente. Foi muito difícil e não tinha mais sentido a minha vida, né? E como que começou o start, assim, quando começou aquela viravolta? O start começou, pastor, através do Rodrigo, né? Antes de acontecer o que aconteceu com a minha irmã, o Rodrigo, a gente já era conhecido dele e tal. E um dia o Rodrigo fez uma visita para nós lá na Zelar, na casa do Jean, e contou, né? Da igreja, o que ele tinha passado na vida dele, e que você tinha 2 opções de vir para a igreja: por amor ou pela dor, né? E falou para nós da igreja e tal, e aquilo ficou em mim, né? Mas eu só vou corrigir ele. Quem veio pedir ajuda para o Douglas foi o Jean. Foi o Jean. Ele veio até a igreja falar com tu, né, pastor? Sim. Falou com o Rodrigo. Ele falou com o Rodrigo e falou comigo. E ele viu que o Douglas estava, que não tinha mais o que fazer. A gente recorreu tudo o que podia. Nós estava no fundo do poço mesmo, sabe? Mas só que ali, uma coisa bem importante. Eu lembro que o Jean tinha falado com o Rodrigo, aí o Jean veio falar comigo aqui. Aí nós conversamos, ele começou a batalhar por vocês. Você veja só a importância de uma pessoa da família, né? O Jean é cunhado do Douglas, né? Então ele pediu ajuda para fortalecer a vida deles. Se alguém na sua família está em dificuldade, você pode ser o canal de bênção, amém? E assim, hoje eu nem frequentava a igreja, era muito difícil, assim, a gente vir na igreja, sabe? Então, ele viu que o único caminho que tinha para nós mudar a nossa vida era vir para a igreja, não tinha outra solução. Então, a gente começou a vir, a gente começou a ficar mais próximo do pastor, da Tamara, o Rodrigo. E assim, começamos a gostar, porque antes era só eu que puxava o Douglas, ele ia só
para fazer companhia, não que uma coisa que ele queria estar dentro da igreja, né? Então, assim, ele começou a gostar, ele começou a se animar um pouco mais. E foi indo assim, sabe? E nesse meio tempo, início do ano, eu, botei na minha cabeça que eu queria ter a nossa casa. Nós pagávamos aluguel já fazia anos. E tinha, assim, era impossível quase, sabe? Porque eu trabalhava, eu tinha o MEI não tem como comprovar renda. Então, assim, era quase impossível. E quando a gente começou a vir na igreja, eu coloquei como um propósito na minha vida isso daí, né? Então, eu pedi muito para Deus me ajudar, me abrir os caminhos, ver o que era, né, para mim fazer pelo melhor. E foi indo que foi tudo começando a se abrir, sabe? As portas começaram a se abrir. Até teve uma situação onde ela teve uma discussão na família dela, num domingo que foi muito complicado. Daí ela falou assim: chega, eu não vou mais ir na igreja, não adianta, parece que quanto mais a gente está indo, mais o problema vem. E na segunda-feira, o pessoal do banco ligaram para ela que tinha sido aprovado. Mas veja bem que bem importante. Já estava ruim. Já estava ruim. Então, quando começa a vir na igreja, Deus começa a limpar. E há um contra-ataque realmente, porque Satanás, o teu inimigo, meu, ele não quer você bem. Então ele tem que te tirar da igreja. Amém? Tentou. Ele tem que te tirar de Deus. Porque ele sabe que se você continuar, você perseverar, não tem como ele derrotar Deus. Amém? Vou falar. Ele tentou de todas as formas fazer nós desistir, de brigar entre eu e meu marido, eu com a minha família, a empresa dele, do Jean, tentou de todas as formas, sabe? E sempre a gente, o Jean sempre foi uma pessoa que tinha muita, que às vezes falava, não, esse é o inimigo que está querendo fazer para nós desistir, não podemos ir para esse lado. Então, a gente sempre teve apoio muito da nossa família, a Maiele sempre junto, a Rose, a Fábio. Então, assim, a gente tinha pessoas maravilhosas do nosso lado, sempre nos apoiando. E daí, da casa, a continuação, né? Na segunda-feira, no domingo, eu briguei com a minha mãe. Na segunda-feira, eu falei... No domingo ainda eu falei que eu não queria mais vir na igreja, que eu ia desistir. Daí foi no dia que o Douglas, eu acho que chamou o senhor lá em casa, né? Sim. Daí tu falou, não desiste, esse é o inimigo que está agindo na tua vida. Daí tá, continuei. Na segunda-feira, a mulher do banco me ligou que tinha aprovado o financiamento da nossa casa sem eu ter comprovação de renda. Então isso aí é quase um milagre, É difícil, né? Bem difícil. É milagre. Ela tinha conta na Caixa Econômica fazia quase 20 anos e nunca não dava certo de jeito nenhum. E aí me diga aí, e se desiste? E se desiste, daí não ia ter, né? Mas nesse meio tempo aí o sonho do Douglas era da continuação que a falecida irmã dele tinha do bronze, né? Daí eu no início ali fui muito contra. Eu falei que eu não queria, que a gente já tinha se incomodado um monte com vigilância. E daí a gente não queria. E isso era um sonho Fala só um pouquinho mais perto, Kelly. Da Maiele. Isso. Isso era um sonho da Maiele, porque eles, e do Douglas no caso, né? Porque eles queriam honrar o nome da irmã deles. Sim. Né? Esse procedimento é um procedimento estético, né? Sim. Então, a Anvisa proibiu, mas existe uma liminar na lei. Você tem que entrar. É difícil buscar as pessoas certas. E, pastor, quando eu vim na igreja, eu vim pelo Rodrigo, pela Tamara, foram lá na Zelar, né? E o Jean, um dia, falou: Douglas, eu quero te ajudar, meu sócio. Você tem que sair dessa. Você é que nem um irmão para mim e nós vamos conseguir. Tu vai dar a volta. Vai ter outra forma. Você não vai se entregar pro diabo. Ele falou assim. Eu falei: compadre, eu não sei mais o que fazer. A minha vida é só chorar, só desespero. E o Jean veio falar com o senhor no outro dia, na semana. E a gente começou a vir. Cada culto que eu vinha era um caminhão de choro, sabe?
Cada vinda era uma superação, um desabafo, e o meu coração começando a ser... se voltar para Deus. Isso, exato. E voltando à questão ali da minha irmã, sobre aquele procedimento, muitas pessoas tentaram derrubar ela, cara. Muita gente... E a minha irmã sempre foi uma pessoa, para mim, maravilhosa. Ela foi um anjo na minha vida, entende? Então eu sentia que eu não podia deixar aquilo ali ficar daquele jeito, entende? E eu, vindo na igreja, e comecei a sentar bem aqui na frente e escutava o que o senhor falava. O senhor falava, foi um domingo, me lembro. Você tem que confiar em você, você vai dar certo, Deus é contigo, não desista. Você sabe por que as pessoas não conseguem realizar os seus sonhos? Porque mais da metade desiste na metade do caminho. É verdade. E aquilo, pastor, que o senhor falava ali no culto, começou na minha cabeça, ó. Não, você vai conseguir, você vai dar certo, Deus é contigo, você vai conseguir, você vai dar certo. E aquilo foi, cara, eu não conseguia mais dormir. O mais fácil é desistir. O mais fácil era eu desistir. Mais fácil. Se eu desistisse, eu ia morrer. Eu ia acabar fazendo uma besteira, tirando a minha vida. Eu pensei várias vezes, porque a minha vida tinha perdido o sentido. Mas a igreja, o Senhor, a tua palavra, o Rodrigo, o Jean, as pessoas que estão ao meu redor, me ajudaram muito, cara. Eu sou muito grato ao Senhor, Amém. à igreja, ao Jean, ao Rodrigo. Vamos aplaudir nosso Deus. Levou. Cara, amém. e aquilo foi entrando, sabe, de uma forma assim, não, vai dar certo, continua, não para. Às vezes as coisas davam errado, a gente pensou em desistir, né? Muitas vezes, muitas. Gente, presta só. Nem tudo vai dar certo. Nem tudo vai dar certo. Do nada, assim, ó, tá encaminhando, dali um pouco vem um caminhão de coisas ruins para dar tudo errado, para nós existir, sabe? É pessoas ao redor que vai contra, é você, é tudo, mas os que vencem são os que nunca desistem. Sim. E aí vai contando sobre isso. Aí a gente continuou, fomos atrás, fomos fazer curso, eu e a Maiele, fomos em busca do sonho da Maquele, no caso, né? Aí, até que a gente conseguiu. Agora, a gente tem bronze legalizado. Foi muito difícil, assim, ó, foi bem complicado. Tudo que a gente passou, as humilhações, a gente passou muita humilhação, sabe? Só que eu tinha uma coisa na minha cabeça, pastor. O que o senhor me falava, eu botava em prática, sabe? Por mais às vezes que eu tinha algum problema, algum deslize, alguma coisa entre eu e minha esposa que a gente discutia, às vezes, e, sabe? Falava, não desiste, vai, continua, vai dar certo. Vai dar, você vai conseguir, vocês vão funcionar. Você foi um cara assim que você conseguiu fazer eu acreditar que era possível chegar nesse resultado, sabe? E foi... Sexta-feira agora a gente recebeu a decisão do juiz oficialmente que deu certo o processo, que a gente é legalizada, que não tem... Agora pode ir quem for, vigilância, porque a gente foi muito humilhado, sabe? Eles ir lá com polícia no salão, sabe? Então... Porque só para o pessoal entender um pouquinho como é câmara de bronzeamento. De bronzeamento, então tem que ter uma regularização. Tem que entrar né? na justiça. E não é fácil, assim, não é fácil. Então eles se determinaram que eles iam dar continuidade, que o sonho da irmã dele já virou sonho deles, não é? E aí? E a gente conseguiu realizar o sonho dela. Inauguramos o salão faz um mês, né? O nome do salão é MAC, né? Em homenagem a Maquele também. E assim, ó, esse ano foi um ano de muitas vitórias na nossa vida, Aleluia. Coisa que era impossível, sabe? Aconteceu, foi muito, muito, muito rápido, assim, tipo, do salão, era coisa que a gente não esperava e foi do nada. Foram para um lugar bonito, né? Sim. Eu fui na inauguração. Ficou lindo, ficou maravilhoso. Eu convido a todas também, as mulheres, para ir conhecer lá, aproveitando o embalo já, né? Só que
eu tinha um negócio dentro de mim, pastor. Com tudo que você passava aqui no culto, nas tuas pregações, por mais que as dificuldades viessem, eu falava, na minha cabeça eu falava assim, eu quero ver a minha mulher e a Maeli, eu vejo elas num centro estético, as duas trabalhando juntas. Eu tive um sonho, tá aqui, ó. E Deus foi alimentando e o Senhor pregando. A tua palavra tem poder. Por isso, quando você vê alguma pessoa em dificuldade, passando por algum problema, convide para vir na igreja, cara, porque se eu conseguir superar, se eu conseguir, foi um ano de muitas reviravoltas, mas de muitas vitórias, mais vitória do que dificuldade. A perca da minha irmã é difícil, sabe, até hoje, mas Deus conseguiu. E eu quero dizer para você assim, ó, Deus é maravilhoso. Não desista, cara, por mais a dificuldade que você tenha, sempre seja humilde, com os pés no chão. E Deus tem honrado tanto nós, cara, que é tremendo. Vale a pena? Vale, meu Deus. Estão felizes? Estamos muito Feliz é apelido, né? A gente está feliz, realizado, e foi como o Douglas falou semana passada, que como se ele tivesse se sentido aliviado, sabe? Por ele ter cumprido o que a irmã dele. E eu digo a vocês que é só o começo, do que Deus vai fazer na vida de vocês. Amém. Glória a Deus. Porque Deus, Ele mostra o seu poder para que você acredite. É verdade. Então Deus vai honrar muito mais vocês. Aí, vocês viram o testemunho deles. Eu ganhei algumas fichas de bronzeamento. Com certeza. Eu vou dar uma reforçada. Assim. Para não desbotar, né? Bom. Por isso que eu orei tanto, irmão. Por isso que eu orei tanto. Mas assim, ó, eu tô bem feliz, eu tô bem realizada, e eu quero dizer para vocês, não desistam do sonho de vocês, porque tudo é possível na presença de Deus. A gente sempre botou Deus em primeiro lugar em tudo que a gente for fazer. Pastor, lembra, né, pastor? Que eu falava assim, ó, pastor, esse negócio para acontecer, eu botei Deus na frente dele. E Deus vai honrar, eu sempre te falava, né, pastor? E a questão também da liberação, a vigilância foi lá, claro, é o serviço deles, né? Então, de manhã, na sexta-feira de manhã, fizeram todo aquele, elas perseguiam a minha irmã, né? Mas enfim, Deus é bom, Deus é justo. E à tarde, eram umas 2 horas, o advogado ligou para Kelly, dando o resultado. Elas me ligaram chorando, gritando, e eu estava lá no escritório. Imagina eu então, né? Eu pulava, gritava, porque, cara, parece que pra gente as coisas eram tão difíceis, sabe? Não funcionava. Mas era. O inimigo tenta derrubar, mas Deus é maior, né? Aleluia. Levanta a gente lá em cima. Deus né? é fiel. Deus é fiel. Então não desistam, acreditem em Deus, venham na igreja. Eu sou uma prova viva disso. Eu estou aqui hoje falando pela graça de Deus. Glória a Deus. E do pastor, que me ajudou muito, Aleluia. Rodrigo, Aleluia. Jean. Glória a Deus. Sou muito grato. Aleluia. Obrigado, gente. Vamos bombar. Não tem jeito. Aleluia. Isso. Viu que Deus, Ele faz, né? Deus continua sendo Deus, amém? A gente pensa, poxa, mas está dando tudo errado. Deus esqueceu de mim. Não, Deus não se esquece de você não. Amém? Deus, Ele é fiel mesmo.